Quando a gente fala do impacto negativo do racismo na saúde mental de crianças negras, nós precisamos falar do impacto social, que traz todo tipo de abuso, violência, negligência, discriminação também. Todos esses impactos, eles evitam, ou privam a criança de viver a sua infância com as preocupações necessárias para essa fase do desenvolvimento. Por exemplo, falando de famílias negras brasileiras, a maioria está na margem. Pensa que nesse contexto, estamos falando de um amadurecimento precoce dessas crianças, e que não é natural, ele é forçado. A criança socialmente lida como menina, por exemplo, ela é encarregada de todo o cuidado. Cuidado da casa, cuidado do bem-estar de outras pessoas, como irmãos, primos, avós, principalmente adultos. E esses adultos fragilizados exigem, de certa forma, um cuidado. E é a criança, é a menina que está lá para cuidar de todos. E essa sobrecarga ela é gigantesca. Falando de crianças socialmente lidas como meninos, já tem um outro lugar aí, mas que é tão pesado quanto, que é colocar em cima dessa criança uma responsabilização para sair de casa e buscar sustento. Ou seja, o homem da casa. O homem da casa precisa sair com essa autocobrança de adulto, ou seja, um menino com uma responsabilidade gigantesca para trazer todo o sustento por conta da escassez de recursos dentro dessa família. Então, tudo isso é muito pesado. Quando a gente pensa no que é a vida negra no Brasil hoje, em quantas exposições a violências e violações e desumanizações, a criança negra ela não está preservada disso. Talvez uma psicóloga escolar que lide com crianças brancas de classe média não tenha que lidar com as situações que eu lido em termos de realizar grupos de acolhimento para crianças enlutadas por mortes muito precoces, por pais, mães, irmãos, parentes, familiares. Então, quer dizer, acessar o cuidado em saúde mental na infância é importante porque ele garante, a partir dessa plasticidade neurológica que a criança tem, que o adulto também tem, mas a criança tem mais, ele garante que, acessando as estimulações corretas, os jogos, as atividades, os tratamentos, essa criança ela vai se desenvolver. E quando a gente fala dos direitos de qualidade de vida, de saúde mental dessas crianças, de qual criança eu tô falando? Porque as crianças negras estão lá na margem. E elas não estão vivendo vida de criança. Muito pelo contrário. Elas estão vivendo a vida que a gente já tá cansado há muito tempo de viver. E tudo isso acarreta problemas bem sérios. Principalmente com relação a baixa autoestima, inferiorização, tem problemas no desenvolvimento, nos relacionamentos e até mesmo transtornos mentais. Além disso, problemas também com a autoimagem. A criança, ela identifica a sua identidade racial como algo negativo. Então, quando ela olha para os seus iguais, ela não quer se parecer com essas pessoas, porque isso significa que ela também será algo ruim, alvo de discriminação, de violência e de exclusão. Na escola pública também temos muitas crianças que se cortam, temos muitas crianças que choram, temos crianças que questionam se a vida vale a pena. Então, é ter essa dimensão que a Maafa, esse holocausto africano, ele atinge a todos nós em várias dimensões. E que é importantíssimo que a gente coloque as crianças como máxima prioridade, para pensar em termos de longevidade comunitária, longevidade futuro. Quando a gente fala de crianças que não têm espaço para, de forma saudável, construir a sua própria identidade, entendendo os seus pontos de qualidade, não só ter essa ideia, visão de coisas ruins, como eu nem sei quem eu sou, aquilo que eu me identifico não é bom para as pessoas, ou eu sou vista como algo muito ruim, a gente diz que essa criança, ela não pode ser uma criança. Ela não pode ser uma pessoa saudável na sociedade. Se ela não pode ser, consequentemente o futuro dela não vai ser saudável. E a gente já sabe para onde a gente vai.
E quando essa criança ela não consegue ser criança no momento que ela precisa ser, ela também não vai conseguir ser o adulto funcional, o adulto saudável que a gente espera que ela seja no futuro. E a contribuição dela para a sociedade é quase nula. Não vai ter uma contribuição. A primeira coisa que o racismo faz com crianças negras é tirar a infância delas. Então a gente precisa colocar essa infância. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas na minha época eu vivi isso, mas não... Tô aqui, sobrevivi, né? Mas tá cheio de problema familiar, né? Cheio de dificuldade. Por que pros nossos filhos a história tem que ser a mesma, né? E eu gosto de uma máxima do Fanon que é sobre cada geração saber qual é o seu papel, né? E talvez nós sejamos a geração que tem um papel de olhar com mais respeito para a infância, né? Acho que pensando os impactos da escravidão na saúde mental da população negra, muitas formas de educação nas nossas famílias muitas práticas de educação e correção são violentas, muito a partir também da herança colonial, a partir da herança escravocrata. Se a gente se depara com um adulto que foi uma criança que não pôde ter infância e hoje essa pessoa adulta ela tá adoecida, quer dizer que a gente falhou bastante quanto sociedade. A primeira coisa para combater os efeitos do racismo na saúde mental dessas crianças, que é estrutural e sistêmico, a gente precisa olhar para ela como uma criança, porque ela é uma criança. Não vai mudar esse fato. Como que a gente lida com uma criança? Como que a gente conversa com uma criança? Como a gente se direciona para uma criança? E outro ponto importante, não é com as suas referências, é com a referência dessa criança. É perguntar o que ela quer, o que ela precisa, o que ela gosta. Um dos efeitos do racismo é internalizar a crença de que certos lugares e certos recursos não são para nós, né? Internalizar a questão da circulação, a questão do acesso, né? E além disso, a negativa de si mesmo. Eu acho que a primeira coisa, e é o que mais blinda nas crianças, né, com relação à hostilidade no mundo, é o afeto. É o acolhimento, é o carinho e é a palavra, é o afeto explícito, né? É comunicar explicitamente, abertamente, o quanto essa criança é amada, o quanto essa criança é elogiada, o quanto ela é importante, o quanto ela é bem-vinda e bem recebida naquela família. Todos esses efeitos do racismo, ela tem mais medo do que qualquer outra coisa que você acha que ela tenha. Eu acho que é um ponto importante para a gente trazer mais dignidade, para a gente acolher. Um antídoto para isso é a socialização racial, né? Trazer essa criança para espaços e elementos culturais onde ela se veja representada.